Capítulo 2, verso 24. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Também quero pedir aos irmãos que acompanhem a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Onde leremos a partir do verso 29 até o verso 32. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Vamos fazer uma breve oração. Oremos, irmãos. Pai eterno e santo, gracioso, Deus sublime, santo, Deus criador dos céus e da terra. Pedimos perdão mais uma vez pelas nossas falhas e pecados, Deus, e neste momento de culto, em que louvamos e adoramos ao Senhor, estamos diante agora da Tua santíssima palavra, Deus. E nós rogamos a Ti que envie Teu Santo Espírito para que nos ilumine esta palavra já revelada, para que possamos compreendê-la, Deus, e sermos edificados e entendermos, Deus, os Teus grandes feitos e a Tua vontade, Senhor. Deus, nós necessitamos da ação do Teu Santo Espírito, nos iluminando a Tua Santa Palavra. Eu peço particularmente, Deus, perdão pelas minhas falhas e pecados, e clamo a Ti, que neste momento, Senhor, eu desapareça, eu diminua, e somente prevaleça a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o marido da igreja, o noivo. É possível, pela observação que temos da sociedade em geral, notar que vivemos uma época em que as pessoas talvez não compreendam bem o que é ser um cristão e o que é a fé cristã. Nós podemos, até mesmo por essas observações, destacar alguns pensamentos distorcidos que as pessoas demonstram e que nós percebemos nas pessoas. Pensamentos do tipo, sou cristão porque quero ser salvo. Ou, porque Cristo tem poder sobre o mal e pode me proteger. Ou então, sou cristão porque Jesus me ama e me dá bênçãos. Não são esses motivos que a Bíblia nos apresenta para sermos um cristão. Não é este o convite e o chamado bíblico. Neste caso aqui, nós seríamos servos de nós mesmos e usaríamos Cristo como uma ferramenta para nosso próprio benefício. Não é este o chamado bíblico. Esses pensamentos são retirados da expectativa humana, mas o que a revelação do próprio Deus diz a respeito do que é ser cristão? E eu quero analisar com os irmãos um pouco sobre isto. A primeira coisa que eu quero analisar com os irmãos é que o primeiro chamado do cristão é o casamento. É o casamento com Cristo. É a união da alma do cristão com Deus. O matrimônio, ou seja, o selo, a aliança, a união, incorporar-se no corpo de Cristo a ponto de ser uma só carne. Conforme se lê no profeta Oséias, Deus quer desposar a sua noiva, a sua igreja. Quero convidar os irmãos ao livro do profeta Oséias, capítulo 2, aqueles que puderem abrir. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, a partir do verso 16. Nós sabemos que
Só um breve comentário sobre Oséias para que faça sentido esse trecho que retiramos aqui só para mencionar, né? O profeta Oséias, Deus colocou um forte amor no coração dele por uma mulher adúltera, né? E ele teve filhos com essa mulher. E Deus deu nome a esses filhos, tá? Não favorecida é o nome de uma, tá? Então eu quero ler aqui com os irmãos a partir do verso 16, para que nós possamos entender o que chega neste versículo. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Baal era um falso deus que era adorado, mas este nome, ele significa Senhor. Então, veja que não é um Senhor qualquer que Deus vai fazer. Deus vai se tornar marido desta pessoa, ou seja, da igreja. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns. Deus colocou um amor forte no profeta Oséias por uma mulher adúltera, para Deus mostrar para o povo o que ele sente quando o povo se afasta da sua palavra, dos seus preceitos, e começa a seguir outros pensamentos, outras imagens, outros deuses. Deus compara isso com um adultério. É como o homem, no caso Oséias, em que a mulher, ela vive traindo ele, adulterando ele com outros homens, né? Então ele sofre profundamente porque ele ama aquela mulher. Deus, ele ama a sua igreja, ele ama o seu povo. E quando a sua igreja é negligente e flerta com outras coisas que não a palavra de Deus, e se apresenta a seguir outros pensamentos, como se fosse o próprio Deus que estivesse dando esses pensamentos, Deus sofre também. E é por isso então que Deus coloca esse amor forte no coração de Oséias para uma mulher adúltera, para que Oséias sentisse isso e conseguisse explicar para o povo como Deus se sente. Então nós vemos aqui, vamos de novo, verso 16. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns. Não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Veja qual que é a proposta de Deus, verso 19. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdias. Naquele dia, verso 20, desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso. Obsequioso é solícito, é aquele que faz favor. O obséquio é uma gentileza, é um favor, tá? Diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida e a não meu povo. Então, são o nome das duas filhas. Direi, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então, irmãos, olhando para a sociedade, vemos um contexto, umas ideias que as pessoas demonstram, totalmente distorcidas do que é ser um cristão, ou do porquê ser um cristão. Nós vamos entender que o primeiro chamado do cristão é casar-se com Cristo, casar-se com Deus. Uma união profunda, onde haverá uma só carne. Jamais ninguém odiou a sua própria carne. É isso que a palavra de Deus fala. Então, nós estaremos unidos e juntos. Como se realiza esse matrimônio? Como disse o próprio Oséias, é pela fé. A fé é o primeiro bem adquirido para a noiva. Ou seja, neste casamento, onde a igreja é a noiva e Cristo é o noivo, e haverá uma união de almas, e os dois se farão uma só carne, e se fundirão a ponto de que se alguém perseguir a igreja,
Cristo falará: por que me persegues? Cristo se colocará à frente e dirá: por que me persegues? Como Saulo perseguia a igreja. E Cristo se colocou à frente e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo não falou: por que você persegue o meu povo? Por que você persegue a minha igreja? Por que você persegue os meus discípulos? Por que você persegue os meus seguidores? Não foi isso que Cristo falou. Cristo se colocou à frente como um leão que ruge e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Protegendo assim a sua noiva. Então, veja que esta união, ela se faz necessária para que se seja de fato um cristão. Não existe cristão à distância. O cristão, ele está unido a Cristo. E o primeiro, como se fosse o dote, como se fosse o primeiro presente que o noivo dá para a sua noiva, é a fé. É a fé nele, no próprio Cristo. É fazer com que ela consiga confiar nele de tal forma que ela descanse e se sinta segura e amparada e protegida e não temer o dia de amanhã, porque o seu noivo é provedor, é protetor, ele está com ela, ele vai agraciar, ele vai favorecer, ele vai estar com ela atendendo todas as necessidades possíveis que ela possa ter. E então, o primeiro presente que ele dá é isso, é a fé. E esta fé, ele mesmo constrói, porque ele é autor da fé, ele mesmo constrói este grande presente para a sua noiva através de muito sofrimento pessoal. Ele se esvazia da glória de ser Deus e vem para sofrer, um homem que sabe o que é padecer, onde não havia formosura, onde as pessoas viravam o rosto para ele, onde as pessoas não queriam nem olhar para ele. Ele não teve lugar nem para o seu próprio nascimento. Teve que ser colocado num prato de comida para animais, que é uma manjedoura. E esta fé que ele constrói para dar segurança e acolhimento e demonstrar todo o seu cuidado para a sua amada, ele constrói isso através de muito sofrimento. Sofrimentos emocionais, sofrimentos psicológicos, porque ele estava como 100% homem. Sofrimentos de angústias, de aflições, sofrimentos físicos. Assim ele constrói a fé e entrega para ela: olha, confia em mim, descansa nos meus braços, porque eu sei te conduzir, e eu vou te conduzir no que é melhor para você. Eu sou o teu provedor, eu sou o teu marido, sou eu que cuido de você. Descansa em mim, não tema o dia de amanhã, porque é a minha palavra que sustém todo o universo. Então, simplesmente descansa. Veja a fé que ele nos deu e como podemos entender esta fé. Primeiro, Marcos 16:16. Vamos achar aqui. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, essa salvação que Cristo providencia para a sua noiva, ela provém do crer, provém da fé. E também a noiva deve entender que este presente não é um presente qualquer. É um presente que vai fazer toda a diferença para a sua eternidade. E eu quero convidar os irmãos aqui à leitura em Hebreus capítulo 11, verso 6. Bastante conhecido, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, se a pessoa professa ser cristã, mas ela não crê nas promessas, ela não crê que Deus vai providenciar os meios, se ela buscar em primeiro lugar, de fato, o reino de Deus e a sua justiça, Deus vai providenciar tudo na vida dela. Cristo vai providenciar tudo na vida dela. Basta ela crer
na palavra do noivo. Se o noivo está falando, busca em primeiro lugar, em primeiro lugar, antes de todas as coisas, antes de tudo, antes dos seus pensamentos, antes dos seus desejos pessoais, antes do que você acha, do que você crê, antes do que a sua vivência e experiência te ensina, antes de todas as coisas que você projeta, antes do seu pensamento, antes do seu bem-estar, antes da sua satisfação, antes do seu próprio ego, do seu próprio eu. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. E eu, teu marido, todas as coisas que você precisa, todas estas coisas que estão lá no texto, né? Vos serão acrescentadas. Então é necessário que tenha fé, o primeiro presente que Cristo dá. E esta fé não é uma fé qualquer, porque é uma fé que ela foi construída, criada, não é uma crença. Todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. Tem pessoas que têm fé que Deus não existe. Todo mundo tem fé. Mas não é esta fé que Cristo construiu para nós. É a fé salvífica. A fé que salva. Então é necessário que nós usemos esse presente. Entre os homens é possível o casamento por interesse. Se nós voltarmos a lembrar aqui os pensamentos que as pessoas demonstram do que acham que é ser cristão, quero ser salvo, Cristo pode me proteger, Cristo pode me dar bênçãos. Eu quero dizer para os irmãos que um casamento entre homens, entre homens que eu digo, entre um homem e uma mulher, né? Casamento entre um homem e uma mulher, é possível haver interesse. Não deve haver. Não deve, mas pode acontecer. E um pode não perceber o interesse do outro. Isso é uma coisa que pode acontecer, não é? Agora, o casamento da igreja com Deus, com Cristo, não vai acontecer isso. Pois o noivo conhece os pensamentos da noiva. E existe um selo neste compromisso, e este selo é dado pelo noivo e não pela noiva. Quero convidar os irmãos aqui, leitura, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 19. Que aqui vai dizer: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Existe um selo aqui que é dado pelo próprio Deus como fundamento desta união. E este selo, que é irrevogável e que é dado pelo noivo, porque a noiva não tem poder e autoridade para dar esse selo. Mas esse selo é dado pelo noivo, que diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então, obviamente, se a pessoa está buscando um noivo por algum interesse, não pertence, ou pode ser que venha a ser noiva, mas neste momento ainda não é. Porque ela não está neste selo que é o fundamento desta união. E aqui vai dizer mais: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Buscar a Deus por interesses pessoais é injusto. É injustiça. Buscar em benefício próprio, é egoísmo. É algo que não há justiça nenhuma nisso. É claro que nós precisamos dos favores de Deus. É óbvio. Todos nós precisamos dos favores de Deus. E Deus tem poder absoluto, Ele é todo poderoso para nos atender em toda a nossa necessidade. Isso é evidente. Mas não nos aproximamos dele por esse interesse, porque ele pode fazer isso por nós. O Senhor conhece aqueles que pertencem a ele, os que de fato estarão dentro quando a porta fechar. O Senhor conhece a cada um desses que o buscam, e ele é galardoador desses que o buscam. Noivo e noiva
tem suas atribuições nesta aliança. As atribuições do noivo para com a sua noiva são amá-la e vivificá-la. Deus nos amou e nos deu vida com Cristo. Quero ver aqui com os irmãos, uma passagem que os irmãos conhecem bem, Efésios capítulo 2, versos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, o noivo. A nossa vida está nele. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então Deus pegou o filho dele e pegou a noiva amada e uniu os dois numa só carne e vivificou esta noiva que estava morta em delitos e pecados. A saber, que somos nós. Mas são aqueles que se aproximam de Deus por amor e gratidão, não aqueles que se aproximam de Deus por interesses pessoais, fazendo de Deus uma ferramenta de soluções. Não. Buscar a Deus, porque Ele é Deus, porque Ele nos salvou, reconhecer a nossa miséria espiritual, as nossas impossibilidades e fraquezas, e falar, existe um Deus que me amou, e eu estava condenado a abismo atrás de abismo, mas Ele me amou, e me uniu com Ele num corpo, e eu vou seguir o que Ele fala, porque Ele é o meu provedor. Ele construiu tudo isso com sofrimento. Outra atribuição do noivo, além de vivificá-la e amá-la, perdoá-la. Cristo nos perdoou. Colossenses 2, verso 8. Colossenses 2, verso 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Olha só, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Juntamente com Ele. Eis aonde está a vida de fato. Eis, ninguém odeia a sua própria carne. Ninguém pode querer ficar buscando benefícios e interesses da sua própria carne, para a sua própria carne lhe fornecer esses benefícios. Ninguém pode fazer isso. Antes, aquele que ama a sua carne cuida dela, perdoando todos os nossos delitos. Ele perdoou a sua noiva, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O nosso noivo venceu e nos dá a vitória. E ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu dou essa autoridade a quem eu quiser, e eu escolho a minha noiva, para que tenha essa autoridade e que seja uma comigo. Eu perdoo todos os erros que ela cometeu. E ela vai ser uma comigo, vai reinar. E eu vou coroar ela de glória. É isso, um dos atributos do noivo. Também protegê-la. 1 João 5,18 diz que quem está em Cristo maligno não toca.
morrer por ela. Cristo morreu por nós, de fato. As atribuições da noiva para com Cristo. Existem atribuições do noivo e atribuições da noiva. As atribuições do noivo, falamos agora. Atribuições da noiva. Salmo 100. Salmo 100 descreve um pouco das atribuições da noiva. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Celebrai com júbilo. Tenha alegria de ser dele. Celebre a ele com alegria. Júbilo é uma alegria intensa. Não é só uma satisfação, né? Ah, que prazer te ver. Não, é uma alegria intensa. Tá? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Não resmungando. Servir ao Senhor é um privilégio. Irmãos, é um privilégio do pecador ser acolhido no coração de Deus. É um privilégio daquele que vivia errante ter um matrimônio e ser perdoado de todos os seus erros. É um privilégio estar no coração daquele que nos ama. Então diz aqui, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração a geração a sua fidelidade. O primeiro atributo da noiva é com relação ao noivo, servi-lo com alegria. Tudo que ele fez por nós, e nos deu a fé, e nos amparou, e tudo que já foi dito aqui, a atribuição nossa para ele é servi-lo, cuidar dele, cuidar das coisas dele, para que quando ele chegue, não é assim a parábola dos talentos? Ele nos confiou as coisas dele, para que quando ele chegue, ele receba alegria em ver as coisas dele bem cuidadas. Então, a responsabilidade da noiva é servi-lo, mas não fazer isso por obrigação, com murmuração, é servi-lo com alegria, entendendo o privilégio que foi feito para ela, que foi dado para ela, que não merecia isso. A exemplo da mulher de Oséias, não merecia, mas ele amou, e perdoou, e vivificou, e cancelou todo o escrito de dívida. A segunda atribuição da noiva é com relação ao corpo do noivo. E eu quero ver aqui com os irmãos, Colossenses capítulo 3. Voltemos lá para Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 12 a 17. Revesti-vos, pois, isso aqui é atribuições da noiva, da igreja. Da igreja, todo cristão individual, né? Mas aquele que é a igreja mesmo, que tá no corpo de Cristo mesmo, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha só, eleitos de Deus, santos e amados. Eu escolhi você, te amei e te purifiquei. Certo? Isso que o noivo fez com a gente. Revesti-vos disso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Revesti-vos do quê? De ternos afetos de misericórdia. Ternos afetos. A misericórdia cuidadosa, com afeto terno, carinhoso. Revesti-vos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Não se precipite em ficar condenando os outros, exaltando, seja longânimo. Cristo foi longânimo conosco. Não se precipite. Suportai-vos uns aos outros. Esse suportai-vos é dar suporte. Porque no nosso idioma, o suportar, às vezes, eu tenho que aguentar essa pessoa, né? Não nesse sentido de eu tenho que aguentar. É suportar no sentido de dar suporte. Eu lembro que uma vez num estudo, eu falei para os irmãos, não sei se os irmãos vão lembrar, já viram aqueles artistas circenses que fazem uma torre humana, uma pirâmide humana? Fica um embaixo, ele fica mais ou menos nessa posição, aí sobe um em cada ombro dele, aí depois sobe dois em cada ombro lá, e eles vão subindo um no outro lá,
ficando em pé nos ombros e tal. Esse que fica embaixo, o nome técnico disso é portô, ele é chamado de portô. E os que vão subindo são chamados de volantes. E eles vão e fazem então o show deles, né, aquele espetáculo, onde eles vão se equilibrando, são equilibristas, né? E onde eles vão se equilibrando lá e fazem uma torre enorme lá, e chega lá no último, lá não sei quantos que vão. Aí, esse de baixo se chama portô. Esse suportai-vos uns aos outros é como esse portô. Ele está lá, ele fica assim, ó. Normalmente é o mais forte deles, né? Tem um equilíbrio ali, uma técnica que ele usa, não sei. E aí eles sobem todos lá tal, e ele que dá o sustento, porque se ele vacilar a perna, cai todo mundo, né? Então é ele que vai dar. Então, suportai-vos, nesse sentido. Não no sentido de, eu tenho que aguentar essa pessoa. Não. Suportai-vos uns aos outros, a atribuição da noiva para com o corpo de Cristo. Porque esses outros que nós vamos suportar, que estão no corpo, Cristo morreu por ele também, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Nesse texto que nós lemos aqui da atribuição da noiva, está os 4 elementos perfeitos. Olha só, verso 14, o amor, o primeiro elemento perfeito. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe o que é vínculo? O vínculo da perfeição? O vínculo é o que ata, o que liga, o que aperta, o que segura, o que dá sustentação. É muito importante os irmãos, cada um, sendo vínculo da perfeição na vida do outro aqui, um ajudando o outro, suportando, segurando aquilo. Não, irmão, calma, não cai não. Às vezes a pessoa passa tanta dificuldade na vida, né? É tão importante que tenhamos irmãos. Nem que for para mandar uma mensagem do WhatsApp, irmão, estou orando por você, se está precisando de alguma coisa aí, é necessário, tá? O amor é o vínculo da perfeição, é o primeiro elemento perfeito. A paz, está no verso 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ou seja, o árbitro é aquele que discerne o que está certo e o que está errado, né? O que está na regra e o que não está. Seja a paz de Cristo isso, tá? Verso 16, o terceiro elemento perfeito, o Evangelho. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, com toda a sabedoria. Então, o Evangelho é o terceiro elemento perfeito que o noivo coloca em nós para atendermos às necessidades do corpo de Cristo, tá? E o quarto elemento perfeito é a gratidão, né? Verso 17. Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Quero terminar, amados irmãos, esse sermão relendo o tema que nós lemos no começo, Gênesis capítulo 2, verso 24, que diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ser cristão é deixar todas as coisas que aprendeu e foi instruído até agora, para se unir com Cristo. Para casar com Cristo, deixe o homem a velha vida. Para casar com Cristo, deixe o homem as velhas tradições. Para casar com Cristo, deixe o homem as velhas crenças. Deixe o homem os velhos hábitos. Deixe o homem a velha linguagem. Deixe o homem os velhos pensamentos. Deixe o homem os velhos desejos e expectativas.
e viva de agora em diante, unido com Ele, em novidade de vida, com o noivo para toda a eternidade. Vou terminar esse sermão lendo 2 versículos. O primeiro, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deixou pai e mãe, ingressou numa nova família aqui. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Com o meu noivo, o meu marido, Cristo, eu vou viver em novidade de vida. E o último versículo que eu quero ler com os irmãos é no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aquele que fez o mal vai ser retribuído com o mal. Mas a noiva amada, ela não vai mais chamar mais desfavorecida. Ela não vai mais chamar isso. Agora ela é amada de Cristo e ela vai receber todos os benefícios que o marido perfeito e santo pode dar para ela.